Olá, tudo bem? É, Mais uma vez, em razão aí dos acontecimentos relacionados aí com a pandemia, estamos novamente aqui gravando uma aulinha para processo do trabalho. Então, sejam bem-vindos aí meus alunos do nono período, noturno e diurno, para uma verificação do que foi feito nas aulas anteriores, mais aí a questão aí da nossa gravação. Então, na última aula a gente viu a questão da competência em razão do lugar, artigo 651 da CLT, regra geral da propositura da ação, né? O último local da prestação de serviço pelo empregado. No parágrafo 1º tem a regra dos viajantes, não é? Ou na agência filial do que o viajante está sendo subordinado, a que ele reporta. Na falta dessa filial, na vara do domicílio ou um lugar mais próximo, né? Locais onde não tem vara do trabalho, local mais próximo, né? Local de domicílio do empregado. Os brasileiros, né, expatriados, contratados para trabalhar no exterior, para esse local de trabalho, a justiça brasileira seria competente, né, o local do contrato, e onde foi contratado inicialmente no Brasil, né, para depois ser expatriado. E a última regra quando o empregador promover serviços fora da contratação, né? Aí há uma opção, a única regrinha que dá uma opção para o empregado, ou propor ação no local do contrato de trabalho ou na sua ou na sua ou na efetiva localização dos serviços prestados. Uma vez o empregador promovendo o trabalho fora do local da contratação, né, aí o empregado tem a opção ou nesse local da contratação ou no da efetiva prestação dos serviços. Aí há uma opção nessa quarta regrinha aí. Então são 4 regras. A do caput geral, a primeira dos viajantes, a segunda dos expatriados e a terceira quando o empregador promoveu o contrato fora da relação. Vamos para os atos, termos e prazos processuais. Tá? Ato processual são todos os atos relativos ao processo. Os atos processuais é que vão formar o chamado caderno processual, os autos processuais, né? Então, a sucessão de atos processuais vai formar o caderno processual. Então, pode ter auto da parte, né? O principal ato da parte que dá início ao processo é a petição inicial. Aí tem a defesa, que é da outra parte. Tem os atos do juízo, tem os atos dos agentes, dos juízes, certidões, né? Tem os atos específicos do juízo, né? Os despachos, as decisões interlocutórias, as sentenças, né? Isso em primeiro grau. E claro, não é? Claro, o ato dos agentes, né? Por exemplo, um perito vai juntar o laudo lá, né? Então esse ato é um ato processual do qual as partes irão se manifestar e evidentemente tem aí a possibilidade do perito ser inclusive inquirido, né? Audiência, falando em inquirição, audiência, um ato, né, do oitiva das partes, todos os atos processuais. Os termos processuais, chamados termos processuais, são exatamente a redução dos atos processuais por escrito. Você vai reduzir o ato processual por escrito, você tem um termo processual. Exemplo básico, termo de audiência. Então a audiência ela vai acontecer normalmente, as partes vão falar, os advogados vão inquirir as partes, o juiz vai inquirir as partes, e aí o escrivão, né, no caso ali o servidor na vara do trabalho, o servidor público, vai digitar os acontecidos, os acontecimentos da respectiva audiência, formatando então o chamado termo de audiência. Então a redução a termos são os atos processuais, né, reduzidos por escrito. Tá? E prazo processual você sabe, né, meu irmão? Você já fez aí direito processual civil, sabe que prazo processual todo mundo tem prazo. Né? Até o juiz tem uns prazos lá, mas, né, são prazos aí que não são preclusivos, enfim. Mas as partes têm prazos preclusivos, ou seja, se você não tomar tempo, não entregar no prazo, perde seu prazo e muitas vezes até o direito do seu cliente, né? Para os advogados aí, para os procuradores também, né? Procurador, promotores, né? Essas funções públicas aí envolvendo o processual, o pessoal do processo, obviamente também vão se precluir, se perder o prazo, vai perder o direito.
Como funcionam os prazos processuais? Vamos lá. Prazos processuais, os prazos processuais, eles têm lá base no artigo 774 e 775. E aqui eu quero uma especial atenção de vocês, tá? Vamos lá. Prazo processual na Justiça do Trabalho não conta igual na Justiça Comum. Na Justiça Comum, estou falando de desliga a chave do processo de trabalho. Na Justiça Comum, vai contar o prazo a partir da juntada ou do mandado ou da carta de citação, do AR, tá? Então, a partir desse momento começa a contar os prazos lá, por exemplo, para contestar, etc. Da Justiça do Trabalho, não. Essa é a principal diferença, tá? O resto é bem parecido. A principal diferença é, os prazos na Justiça do Trabalho contam a partir da ciência. Exemplo, vem o oficial de justiça na casa lá da Mariquinha. Você está sendo intimada aí citada para pagamento da execução em 48 horas sob pena de penhora. Beleza. Não é da data do juntado desse mandado do oficial de justiça nos autos. Não. É na data de hoje. Então, começa o termo inicial de contagem é da data da ciência e não da juntada do documento ou os autos do mandado. Não é. Então, é sempre da data da ciência. Tomem isso por base. É diferente o princípio, o termo inicial do processo. A contagem é igual. Exclui o dia primeiro, inclui o dia do final, mesma coisa. Não é em dia corrido, é em dias úteis também. Teve uma reforma aí com o Código de Processo Civil, que foi abarcada pela Justiça do Trabalho. Então não conta prazo de fim de semana, não conta em feriado, né? Só realmente em dias úteis. Mas o termo inicial de contagem é diferente. De novo, do processo do trabalho, liga a chave do processo do trabalho. No processo do trabalho é da data da ciência. No processo civil é da juntada lá dos autos, tá? O jeito deles lá. Aqui não, é para ser célere. Lembra da celeridade processual, o princípio que a gente viu no começo. Perfeito? Então essa é a principal mudança. Como você tem possibilidade de citação, intimação no sábado, tá? Tem uma regrinha especial que quando a intimação, a citação é no sábado, você não vai contar no sábado, porque o próprio artigo 775 diz que eu não conto o prazo no sábado, no domingo e feriado. Então eu vou contar como se a intimação ocorresse não no dia da ciência, que foi no sábado, tá? Mas no primeiro dia útil posterior, certo? No primeiro dia útil posterior. Eu vou mandar um materialzinho para vocês também, vai estar no AVA, vai estar lá no e-mail do representante, vai estar também no TOTUS, tá bom? E o link aqui vai por e-mail para o representante lá no meu canal do YouTube. Tô ficando famoso, YouTuber. Mais fácil, acessa lá, vê quantas vezes foram os nossos comentários aqui. Nós tivemos uma reunião com a coordenação, a gente vai aumentar o teor das aulas, tá? E a gente vai fazer fórum e chat também nessa pandemia aí, enquanto durar a pandemia. E os trabalhos vão ser entregues na data da prova, tá? Aqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem, a gente vai até corrigir, tá? Até para vocês estudarem, vamos corrigir junto, mas vocês vão entregar lá para mim no final, tá? Lá no dia da prova, certo? Então, obrigado por quem já me mandou por e-mail, valeu, já estou corrigindo aqui, mas data última lá para a data da nossa prova, tá? Que vai ser na primeira semana aí, da semana das provas, aí se eu não me engano, na primeira quinzena de abril, se Deus quiser, a gente já vai estar mais tranquilo aí, relacionado aí com essa pandemia. Bom, continuando então, prazos processuais, tem essa regrinha do sábado. Aconteceu no sábado, vai para o primeiro dia útil subsequente, o início da contagem. Então, eu estou me referindo aqui à mudança do processo de trabalho. De resto, é tudo igual. Exclui o dia do começo, conta o dia do fim, não conta os dias que não forem úteis, né? Ou seja, só vou contar os dias úteis para a contagem de prazo. Bem tranquilo.
Voltando um pouquinho nos atos processuais, temos algumas questõezinhas lá, tá? Em que horas que eu posso atuar na Justiça do Trabalho, quais seriam esses horários. Então, os atos processuais serão em dias úteis, inclui o sábado, sábado é dia útil, tá? Eu não conto o prazo, tá? Mas o ato pode ser feito no sábado. Então, das 6 da manhã às 20 horas, das 6 às 8 da noite, tá? Para você que gosta de ser americano, 6 AM e 8 PM, que é pós-merídio, tá? Então, começa às 6, termina às 20 horas. Essa é o horário que você pode realizar os atos processuais nos dias úteis, segunda a sábado. Excepcionalmente pode ser feito aos domingos, penhora, somente a penhora, com autorização judicial. Então, só a penhora pode ser feita aos domingos com autorização judicial. Beleza? Cuidado com as audiências. A audiência também é ato processual, só que é das 8 às 18. Tá? O resto dos atos, das 6 às 20, né? E as audiências das 8 às 18. Né? Imagina uma juíza, né? Um juiz tendo que acordar lá, né, para começar a fazer a audiência às 6 da manhã. Não acontece. Tá? Então é das 8 às 18 as audiências, certo? E também os atos, qualquer ato processual, das 6 da manhã às 20 horas, tá? Nos dias úteis. Ok? Bom, então aí os atos, termos e prazos processuais resumidinhos aí para vocês nesta videoaula, ok? O nosso próximo assunto, como a gente está falando em atos processuais, né? Vai ser o primeiro ato, né? Na verdade eu vou dividir um pouquinho em procedimento, tá? Nós temos no processo de trabalho, daí vai dar tempo certinho da gente fazer uma aula de 15 minutos. Os procedimentos no processo de trabalho eu posso dividir em dois principais, que é o procedimento ordinário ou comum e o sumaríssimo. Eles são diferenciados pelos valores das causas, tá? Numa causa acima de 40 salários mínimos nacionais, 40 salários mínimos nacionais, tá? Pelo governo, proposto do governo federal, acima desse teto, o procedimento é ordinário. De 2 a 40, tá? Até 2 salários mínimos é um procedimento sumário, um procedimento que a gente quase não usa. Tá? Então, eu nunca vi, tá? Tem um tempinho aí de carreira e nunca vi uma ação no procedimento que eles chamam de sumário ou de alçado. É uma lei específica de até 2 salários mínimos, não dá nem recurso. Então, essa lei é dificilmente usada no justiça do trabalho. Então, acima de 2 salários mínimos até 40, tá? Abaixo de 40 salários mínimos, o procedimento é sumaríssimo. Tá? Então, eles se subdividem pelo valor da causa. Primeiro, a gente vai ver o procedimento ordinário, todos os atos, a começar pela petição inicial, e depois, no segundo momento, a gente vai ver o procedimento sumaríssimo, certo? E a gente visualiza aí o que vai e o que não vai cair na prova. Perfeito, gente? Então, vamos lá. Procedimento ordinário, acima de 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo, até 40 salários mínimos, tá? Artigo 852 ABC, sumaríssimo, e a partir de 840, o procedimento ordinário, que começa no 840 com a petição inicial. A petição inicial na Justiça do Trabalho é diferente, tá? É um pouquinho diferente do que o processo civil. O processo civil tem aquele básico, né? Ambas são requerimento, redação oficial, requerimento. Tem que ter o nominho lá da autoridade, que é o magistrado, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho, né? Tem que fazer a nomenclatura dos dados, tanto do reclamante quanto do reclamado, né? Endereço completo com CEP, definições dos dados, PIS, CTPS do empregado, endereço completo com CEP, já falei, CNPJ da empresa, né? E assim por diante, endereço certinho da empresa. E aí você tem a sua reclamatória trabalhista rito ordinário, acima de 40 salários mínimos, certo? Quando ela for escrita, porque ela pode ser verbal, artigo 730, a petição inicial pode ser verbal, a pessoa vai, distribui, vê qual vara caiu, vai até a vara, vai falar o que está reclamando e o funcionário do cartório, o servidor público, vai reduzir a termo. Lembra do termo que a gente falou hoje? Vai reduzir a petição inicial do reclamante verbalmente, vai reduzir a termo, vai escrever e isso vai funcionar como peça inicial. Quando ela for escrita, quando você protocolar ela escrita, que é o mais usual,
teve alteração. Todas têm de ter o pedido certo determinado. É uma entre aspas, muitas aspas, você tem que meio que pré-calcular o quanto você vai aportar. Então essa é a grande diferença hoje aí da reforma para as petições iniciais. Elas têm de ter o valor certo e determinado, né, para compor aí o valor da causa. Tá? Então vai ter um breve relato dos fatos, ela vai ser dividida, a gente vai falar isso, vai formatar isso mais no 10º período, quando a gente tiver prática, mas basicamente ela vai ter contrato de trabalho, né, horas extras, você vai subdividir e no final você vai fazer todos os pedidos novamente, né, agora com o valor. Então você mais ou menos que concatena os pedidos no corpo da peça, não é dos fatos, do direito pedido. Né? Você concatena já os pedidos meio que com uma fundamentação ali inicialmente, tá? E posteriormente você vai fazer uma repetição somente dos pedidos com o respectivo valor da causa. Tá? Então você já vai fundamentando, pedindo, fundamentando, pedindo, fundamentando, pedindo. Né? E é assim que funciona a inicial do trabalho, que pode ser escrita ou verbal. A escrita nesses termos que eu falei. A verbal é um pouco mais informal, né? Aí não precisa da liquidação, entre aspas, né? Dos pedidos certos e determinados. Não é uma liquidação antecipada, é o pedido certo e determinado. Ok? Tá aí então a nossa segunda, né? Os segundos apontamentos. Agora uma olhinha um pouco mais extensa para essa semana. Fechou? Então vai aí pelo site, a gente vai enviar os trabalhinhos anexos aí. Tá bom, minha gente? Um abraço, manda as orientações pelo representante. Tchau, tchau.